Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Link e hoje converso com Gustavo Taniguchi sobre Curitiba e urbanismo na prática. Nascido em Curitiba, Gustavo é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em Gestão Urbana pela PUC Paraná. Também realizou pós-graduações e especializações nas áreas de transportes urbanos, saneamento, mobilidade e trânsito e engenharia de tráfego. É fundador e CEO da Urbitec, uma consultoria em planejamento urbano, urbanismo e mobilidade. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Gustavo Taniguchi, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente. Eu dei o nome desse episódio de Urbanismo na Prática, porque como a gente estava falando aqui na sala antes de começar a gravação, a gente tem muita gente que teoriza sobre urbanismo, né? E no nosso caso aqui, né, eu como urbanista sou mais da parte de divulgação de conhecimento, né? E alguns dos nossos convidados aqui no podcast realmente são aqueles que, digamos assim, botam a mão na massa do urbanismo. E eu achei legal trazer esse tema. Que a gente vai falar um pouco sobre carreira, sobre a história da Urbitec, né, que é a empresa do Gustavo. E eu queria começar essa conversa, Gustavo, talvez assim, nos primórdios, né? Porque tu tens um histórico familiar de urbanismo, né? Ou de alguma forma relacionado com urbanismo. Pode contar um pouco da tua história e como é que tu entrou nesse mundo? Então, uma satisfação estar aqui no podcast do Caos Planejado. Acho que é uma ferramenta super importante aí na divulgação do urbanismo no Brasil e, claro, no mundo, quando a gente tem esses insights aí de outras experiências aí no mundo, do que está acontecendo no urbanismo e como é que a gente pode refletir isso no Brasil. Então, o bichinho do urbanismo me mordeu há muito tempo atrás, eu não sabia, mas já faz algum tempo. Então, os primeiros contatos com o urbanismo foram em casa, né? O pai, o Cássio Taniguchi, foi sócio do Jaime Lerner, lá nos idos de 70. E começaram juntos essa transformação de Curitiba no histórico, no planejamento. Então, eu pequeno ainda, né, compartilhava alguns momentos que eu não sabia na época, mas eram históricos de decisões que iam mudar Curitiba e a história do planejamento urbano no Brasil, né, porque o Jaime tinha as grandes ideias, tinha uma equipe super qualificada de arquitetos, urbanistas, engenheiros, comunicadores, né, essa parte da comunicação é muito importante e o Jaime soube fazer isso muito bem, né, de comunicar essa transformação para a cidade, isso está faltando hoje em dia um pouco, né, no processo de planejamento. Então, essa O seu equipe... pai era engenheiro? Isso, daí eu já vou chegar lá de como é que Vamos lá, vamos lá. chegaram no Cássio, né? E o Jaime, né, com aqueles pensamentos fervilhantes na cabeça dele, né? Puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o meu pai tinha acabado de se formar em São Paulo e mudado para Curitiba. Então, ele fez ITA, fez engenharia eletrônica no ITA. E ele trabalhava aqui mais nessa parte de engenharia eletrônica mesmo, e o Jaime soube, então, tem um japonês que sabe, né, tocar as coisas e precisava de alguém para tocar a obra da rodoferroviária, que era, né, estava atrasada e precisava de alguém para poder realizar, né, esse projeto. E aí o pai, na época, engenheiro eletrônico, né, do ITA, né, então tem toda essa mística, assim, e ele conseguiu fazer um project, na época, na mão, né, então era todo um PERT CPM que fez na mão,
e conseguiu executar, porque daí viu lá o caminho crítico do que precisava executar na obra e conseguiu fazer, executar a obra da rota ferroviária no tempo lá que precisava. E aí, então, nasceu uma parceria grande, né, dos dois. Então, o Jaime tinha as grandes ideias, né, junto com o resto da equipe, e, pô, quem que bota isso de pé? Né? Então, aí eu tinha alguém na equipe que colocava as ideias em prática ou viabilizava essas ideias na prática, né? Claro, tinha a questão urbanística, legislativa, né? A equipe ia se dividindo, mas a operacionalização, então, acabava, né, caindo lá para o Cássio fazer, e ele acabou fazendo isso, e foi uma parceria de muito sucesso, tanto enquanto o Jaime estava no governo, na prefeitura, quanto depois que eles montaram o primeiro escritório deles juntos, foi a Jaime Lerner Planejamento Urbano. Então, a partir daí que eles começaram uma carreira de consultoria também nessa área de planejamento urbano. Eu, na época, era pequeno, então, o que eu acompanhava disso é que quando eles iam aqui no passeio público, nos sábados, comer feijoada, depois de trabalhar a semana toda e discutir ideias, porque, né, essas conversas sempre saem boas ideias entre uma caipirinha e outra, né, sempre tem uma ideia fervilhando, e eu convivia com aquilo, os estagiários, né, me levavam a andar de pedalinho ali, né, falei, puta, tá o filho aqui do chefe aqui, vamos levar ele a andar de pedalinho, e aí a gente começou a trabalhar ou a escutar sobre o planejamento nessa época. Bom, aí a vida seguiu, aí eu fui para a área de engenharia, sempre gostei mais dessa parte de infraestrutura, e na engenharia eu, né, foquei um pouco mais na questão de transporte, nem se falava em mobilidade naquela época, mas foquei mais nessa área de infraestrutura e transporte. Uma vez formado, aí a gente começou, né, comecei a procurar projetos nessa área de infraestrutura e transporte, e o planejamento urbano, né, acho que essa memória afetiva foi ligada em algum momento aí de algum projeto e despertou essa essa vontade de voltar, né, de trabalhar com urbanismo, com planejamento urbano, e aí isso acabou acontecendo naturalmente a partir dos projetos de transporte e Sim. mobilidade, né? Nem tem como dissociar o uso do solo, planejamento urbano disso, e a Pois é, gente isso acabou que eu ia te migrando, né? perguntar, né? Uhum. Quando tu foste para a área de transportes, né, chamado transportes na época, já tinha essa noção de, digamos assim, de serem disciplinas indissociáveis? Tu já tinha essa noção de planejamento urbano, estudando transportes, e como que era o pensamento na época? Não, isso foi o começo, né? Foi, claro, tinha já alguma orientação vinculada já ao transporte, né, coletivo, mais coletivo, né, mobilidade, no conceito geral não se tratava, mas o transporte coletivo sim aliado ao uso do solo. Já na esteira do que Curitiba tinha feito, né, de fazer o sistema trinário, de ter o transporte coletivo como um indutor do crescimento. Então, nessa esteira que aí eu acabei vinculando, né, esses primeiros trabalhos com essa questão do planejamento, né, de ter Uhum, o transporte coletivo como indutor e o uso do solo como viabilizador dos processos, né, dos projetos de transporte coletivo. Então, daí eles nascem juntos, né, na verdade. uhum, uhum. E até por ser de Curitiba, e aí vem essa mística do planejamento, né, de Curitiba, e a gente acaba emprestando essa experiência para as outras experiências que a gente, né, teve aí no Brasil. E quando estavam implantando o BRT em Curitiba, tu já tinha entrado na faculdade? Eu estou tentando ligar a linha do tempo aqui. Não, não sou tão velho assim, né, Não, não Antônio? sei. Não, também é uma implantação de muitos anos, né? Não sei qual. O primeiro eixo foi o Norte-Sul, né? Isso foi na década de 70. Tá, tá. Depois, o Boqueirão e Leste-Oeste, né, foram os É últimos incrível, eixos. é que às vezes, para quem talvez não seja de Curitiba, impressiona o quão antigo é, né? Exato, Porque, assim, fala em BRT hoje, né? As cidades que implementaram o BRT foi agora, né? Foi nos últimos 10 anos. isso. Então, tem quase um descolamento temporal, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de se acostumar.
Isso, o conceito, então, veio lá de trás, né, da década de 60, ali, nos primeiros processos de planejamento da cidade de Curitiba, já vem com essa estruturação em eixos, etc. O que se propôs com o BRT foi essa orientação do uso do solo, né, orientação do solo a partir da infraestrutura, né, não só do sistema viário, mas também do transporte coletivo. Então, lá na década de 70, que, né, se implementaram os primeiros eixos de transporte, que nada mais era do que as canaletas, né? Uhum. Então foi um processo, né, que foi acontecendo ao longo do Uhum. tempo. E aqueles Primeiro, e a estação, aquela em tubo, não sei que ano começou aquilo. veio depois. Então, na década de 70 eram os terminais, o sistema tronco alimentado, porém, nas canaletas era um ônibus comum que passava, e o comum é o comum velhinho lá, que era um caminhão encarroçado, né? Então, depois que veio, então, o desenvolvimento do ônibus padrão, né, um ônibus específico para transporte de passageiros, também foi uma inovação na época, né? Então, desenvolver um veículo que já seja projetado para pessoas, não para cargas. Depois, né, o articulado então vamos mudar as estações, né? E aí veio a estação tubo, né? Isso já foi na década de final de 80 para 90, né? Das estações tubo. Aí, né, foi desenvolvido, teve um projeto que era um VLT nas canaletas. Não era para ser o biarticulado, era Uhum. o VLT, mas aí, por N razões, desenvolveram o biarticulado, né, que tinha uma capacidade parecida e continuava no modo ônibus. E foi implementado junto com as estações tubo. E aí veio o tal do ligeirinho, né, porque Uhum. precisava dar uma dinâmica maior para os eixos de transporte. Então, a ideia foi usar as vias rápidas, né, de Curitiba para a implementação do ligeirinho, né, que era o que tinha paradas mais longas, né, entre paradas mais longas. E usava o sistema rápido. Mas hoje, para você ter uma ideia, o ligeirinho voltou para a canaleta, que é mais rápida no horário de pico do que as vias rápidas. Então, é toda uma evolução, né, que vem acontecendo aí há muito tempo, né? E já na engenharia, na área de transportes, quando estava estudando, isso já era, digamos assim, um case estudado, ou enfim, Já, já nessa... assim, que E quando é meio concomitante, algumas das coisas são concomitantes, né? Exato. Aí, quando eu entrei na universidade, na década de 90, 91, já era o ligeirinho, né? Era grande novidade na época e já tinha sido levado para Nova York, né? Uma linha do ligeirinho e a estação tubo e tal, que era já um modelo já consagrado ali, Uhum. inovador nessa parte de transporte coletivo. Então, a partir daí, a gente, claro, vai se apropriando dessas Uhum. boas ideias, não só de Curitiba, mas de onde a gente puder buscar essas informações e ir aplicando nos projetos que a gente foi, né, desenvolvendo ao longo aí desses 25 anos Uhum. de Urbitec. E aí, como é que foi esse início, né? Saiu da universidade e já começou um negócio, mas assim, já era, não, não era a Urbitec que existe hoje, né? Mas como é que foi esse início? Todo mundo começa como um prestador de serviço, né? Então, eu fui morar em Porto Alegre para trabalhar justamente num projeto de 4 consultorias, 3 de Porto Alegre e uma de Brasília, que estavam desenvolvendo um estudo de viabilidade para o Transurb, que era uma linha 2, que passava no centro, na CIS Brasil, ligava lá até a Zenha, era um traçado, na época, estudado não só pelo Transurb, que era federal, mas também o governo do estado e a Até prefeitura. hoje essa ampliação Tinham nunca três, funcionou. três estudos concomitantes nos mesmos eixos, praticamente, então, e claro, todos viáveis, né? Porque se o metrô era viável, imagine, o ônibus. Então, e aí, a partir desse projeto, outros projetos vieram na esteira de desenvolvimento, né, nessa área de transporte, bem focado em transportes. Aí, No início naturalmente, focado em transportes. focado em transportes, né? Mais nessa questão, né, metroviária, e depois na questão de tecnologia para sistemas de transporte, né, sistemas inteligentes de transporte, a questão da bilhetagem eletrônica. Fala um pouco sobre isso para quem não é da área, assim, bom, tá,
um projeto de consultoria na área de transportes para viabilidade de um metrô, de um BRT, né? Porque eu acho que hoje em dia, principalmente num debate midiático, né? É quase assim, eu gosto do VLT, né? Então eu quero trazer um VLT para minha cidade, né? Eu gosto de um metrô, né? É uma coisa é meio subjetivo, né? Mas eu sei que na engenharia de transportes não há não há tanto espaço para subjetividade, né? Então fala um pouco sobre esses projetos, né? Um pouco do método que vocês usam para, né, para desenvolver essas consultorias. Bom, então tudo começa para a gente estudar a demanda, né? A gente precisa saber de onde para onde as pessoas vão, em primeiro lugar, né? Primordial. E, e se aquela demanda justifica um determinado modal de transporte, né? Primeiro, se tem a infraestrutura, se já existe um eixo de transporte, não tem que criar um eixo de transporte, e aí tem que fazer muito cálculo, né? A partir dessas demandas previstas, né? Então, você tem a demanda atual e projeta uma demanda a partir de muita pesquisa, né? Muita pesquisa, pesquisa de origem e destino, simulações, etc. E aí, ok, vamos definir o modal. Então, você tem primeiro, né, uma questão de definição do traçado, tá? Por onde que vai passar isso, né, esse eixo de transporte. E dependendo por onde passa esse eixo de transporte, ele vai carregar mais gente ou menos gente. Você vai estar atraindo uma demanda ou não atraindo uma demanda, né? Então, primeira definição, o traçado. Segunda, depois, mais para frente, definir o modal, né, o modal de transporte. Qual modal pode carregar aquela demanda em determinado tempo ou naquele horário de pico? Aí você escolhe o modal. E aí tem que viabilizar esse modal. Aí você tem que colocar o preço, né? Quanto custa o modal? Ah, metrô dá conta? Dá. Mas fecha a conta? Não dá, não fecha. Você não tem dinheiro para fazer. Ou o payback disso é muito grande. E não é só a questão financeira, tarifa versus investimento, né? Tem a questão de outros benefícios que a cidade ou que o sistema pode receber disso. E você também pode apropriar a questão ambiental, a questão social, né? Quanto você vai estar reduzindo de, sei lá, congestionamento na cidade ou não, ou o quão garantindo a segurança das pessoas, você pode colocar isso na conta para viabilizar um investimento. Uhum, Mas uhum. é muita conta a se fazer para cada Sim, projeto, né? A gente escuta muito e vai escutar muito esse ano nas campanhas eleitorais aí, não, aqui eu acho que o VLT é melhor, porque o VLT é sim. elétrico, não, vamos colocar o ônibus elétrico, mas é tudo, né, é um acho, né, um achismo, né, então o pessoal tem que investir, não vendendo o meu peixe, mas tem que investir em estudo mesmo, porque a partir daí temos boas decisões, né, com boas informações teremos boas Sim, decisões. sim. Nesses modelos que vocês fazem, Gustavo, vocês chegam a o quanto é levado em consideração, por exemplo, o valor da terra, né? Sei lá, vai passar um metrô, a terra vai valorizar e isso pode financiar o próprio investimento do metrô, esse tipo de. Porque, enfim, o modelo lá de Hong Kong, né? A MTR, né? Eles fazem esse tipo de arranjo, digamos assim, para viabilizar algumas linhas, né? O quanto que isso é pensado hoje no Brasil, assim, ou nos modelos de vocês. Então, os nossos modelos, a maioria já é um eixo consolidado, né, geralmente. Mas a gente já fez alguns projetos onde, principalmente ligação regional ou metropolitana, onde você pode apropriar esse valor da terra, né, no custo ou no payback do projeto. O grande problema é quem é que fica com esse valor e como é que a gente cobra esse valor. Porque, né, você vai pegar uma região metropolitana, né, os proprietários são todos já particulares, né? Você não está fazendo um projeto em Brasília, onde a terra cap tem muita terra ainda, ou que pode valorizar determinada região. Então, esse cálculo do quanto, né, pode aumentar o valor da terra, ele é bem sensível e vai depender Uhum. de diversos fatores. Mas eu acho que isso sim deve entrar nesse cálculo da viabilidade de um projeto, até porque você tem que aplicar nessas, por exemplo, vamos fazer uma ligação, sei lá, trem, trem de passageiros metropolitano.
o quão essa terra vai valorizar e como é que eu vou cobrar essa valorização, né? Que quem tem uma terra lá vai falar, não, Sim, é meu, sim. tive sorte, ganhei na Mega Sena e não devo nada para ninguém, né? Então, É porque é como criar instrumentos para que essa pessoa que foi beneficiada sim, sim. possa, né, retribuir, né, esse ganho aí em cima da valoração da Isso, terra. enfim, pelo menos olhando de fora, parece, em parte, um problema digamos assim, da desconexão dos agentes do planejamento ou dos temas, porque, assim, a gente tem, por exemplo, hoje uma discussão de plano diretor. A outorga vai ser, o potencial construtivo nos eixos vai ser tanto, o valor da outorga vai ser tanto. Que é desconexo de uma discussão de ampliação de um projeto de metrô, normalmente, né? Ou uma operação urbana que vai mexer, muitas vezes, num potencial construtivo de uma determinada região, que também não tem necessariamente um investimento em malha de transporte de massa, alguma coisa assim. São projetos meio que independentes um do outro, né? Enquanto as disciplinas não são independentes. Não sei se é isso que tu vê na prática também. É exatamente isso, Anthony. Até estava fazendo uma prévia aqui, né, do que a gente poderia conversar hoje nesse podcast. Essa cultura do planejamento, né? Isso não existe uma cultura de planejamento urbano. O brasileiro tem a mania, né, de ser imediatista, né? Eu quero tudo pronto para amanhã. E o planejamento urbano não funciona assim. A gente, né, Curitiba, pô, na década de 70, que foi pensado os eixos aqui, o nosso escritório é aqui no eixo, norte-sul. Tem terrenos aqui que não foram ainda construídos, estão ali, né, vazios. O pessoal está pagando IPTU progressivo, mas está parado. Então, essa vontade, né, ou esse imaginário que a gente tem. Pô, vou, então, determinar aqui coeficientes mais liberais aqui para ter um adensamento, mesmo que você, né, proporcione essa liberação, ou coeficientes mais generosos, não acontece, né, como a gente imagina, ou como todo mundo imagina, né? Ou a gente faz muito isso nos meus diretores. Vamos calcular aí a saturação máxima do território. Então, o município tem lá, sei lá, 400 mil habitantes, se ocupar 100%, vai para 3 milhões. Mas quando é que vai chegar em 3 milhões? Não vai. Na próxima revisão, o que vai acontecer? Não, vamos aumentar o perímetro, porque está faltando área na cidade. É isso que a gente mais escuta. Então, Então, eu já ouvi esse tipo de argumento aqui em Porto Alegre também, né, dos planejadores. Só que eu acho que um dos problemas é que o potencial é desconectado com onde as pessoas querem construir, né? Se as pessoas querem morar e abrir seus negócios numa determinada região da cidade, que não tem mais potencial, né? E o potencial tem em outro lugar. E assim, não, a gente pode construir, mas tem que construir lá onde eu falei, né? Vocês querem morar, mas tem que morar nesse outro bairro aqui que eu estou dizendo que tem potencial, mas isso não vai acontecer, né? então, Ah, mas é porque a gente não tem essa cultura ok, vamos, né, ver a cidade. acompanhar a dinâmica Para onde da é que cidade, vai? né? É. Né? Vamos liberar potencial, vamos deixar o mercado trabalhar sozinho. Funciona, às vezes funciona, mas muitas das vezes do que a gente sente aí da cidade não funciona. Imagine, fez um plano diretor já faz um ano, entregou, daí a gente recebe às vezes uma solicitação da Câmara de Vereadores, que ainda está analisando o plano diretor. Olha, a gente viu aqui que foi proposta aqui, o coeficiente básico é 2, o máximo é 4, a gente recebeu uma proposta aqui, tá, qual é a proposta? Não, eles estão falando que o mínimo é 7, o máximo é 9. Mas nem Uhum, cabe, né? Você não uhum, consegue construir, né? Com os outros parâmetros, você não consegue construir. Então, daí que uhum, veio a uhum. ideia de fazer o nosso livro, né? Pelo menos, se vai propor uma coisa assim, proponha Sim, certo, né? Proponha sim, compatível com o resto. O o resto. afastamento vai dar, ok. Permeabilidade vai dar, o número de pavimentos vai dar certo. Vai casar essa conta que você está pedindo aí, coeficientes absurdos que você não vai conseguir construir, Uhum, uhum, né? uhum. Então essa cultura e esse saber do planejamento, né?
o mercado imobiliário aprendeu muito bem, né? A gente já está indo para a terceira versão aí de planos diretores desde o Estatuto das Cidades. Então, Uhum. eles já sabem quais são os parâmetros, o que precisa melhorar, o tamanho do lote, né? Tudo isso o mercado se apropriou muito bem disso. Uhum. Uhum. E o que a gente percebe é que a população não entende, né? Sim, Nem deve entender, né? 100% delas, mas que a gente poderia ter um equilíbrio melhor ali de interesses na cidade. A gente vai ter que. A gente lida com isso, né? Esse conflito de sim, interesses o tempo todo. Mas trazer essa cultura do planejamento, acho que para a educação geral, assim, era bem importante, né? Porque as coisas não acontecem de hoje para amanhã e o planejamento, sim, em especial, demora, né? Demora não 10 anos, né? Os planos diretores revisados a cada 10 anos, tem coisas que são propostas de, mas não aconteceu em 10 anos, não vai acontecer. E não vai mesmo, né? Tem coisas que vão demorar aí 50 anos para acontecer. uhum. Que é o Uhum. caso daqui, né? Agora que você, né, você está passando de cima ali, vê entre aspas, a maquete de Curitiba, Sim. os eixos, né, adensados. Só para falar para os ouvintes aqui, né? O Gustavo está se referindo ao caderno ilustrado de normas e legislações urbanísticas da Urbitec. Foi lançado, acho que no final do ano passado, né, Gustavo? Isso. A gente teve um evento de lançamento aqui em Porto Alegre recentemente, e a gente também vai estar sorteando uma cópia desse livro que a gente recebeu gentilmente da Orbitec para os nossos apoiadores, né? Então, se você está ouvindo e ainda não é o apoiador do Caos Planejado, entra lá no nosso site e entra na nossa rede. Mas, Gustavo, tu estava comentando então digamos assim, da evolução do teu escritório, né? Começou com os projetos de transporte, e foi justamente para a área de planos diretores também, para a área, digamos assim, de urbanismo de uma forma mais holística. Falam um pouco sobre essa migração, né, e que tipo de projetos vocês fazem, e daí a gente pode entrar um pouco mais adentro também dessa discussão de da onde vêm, né, os parâmetros do plano diretor. Ok, então, bom, então a gente desenvolvendo esses projetos, né, de transporte, né, focados em transporte, aí surge, puxa, mas e até por conta, né, de ser de Curitiba, mas e uso do solo, será que a gente não pode também fazer? E foi naturalmente acontecendo isso, né? E a gente foi se especializando, vai, né, conseguindo aí um acervo interessante, e aí foi participando das licitações, né, de consultoria para planos diretores, e foi obtendo sucesso, né? E hoje a gente tem na carteira aí municípios importantes, de médio e grande porte, né? Campo Grande, a gente fez ajudou no plano diretor, João Pessoa, né? Também ajudamos a desenvolver o plano diretor, e aí passamos para outras escalas também, né? Como planos metropolitanos. Então, hoje, em execução, a gente está fazendo o plano de desenvolvimento urbano integrado de Curitiba, o plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, auxiliando do Distrito Federal toda a parte de mediação e participação do PDOT, né, do Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Então, a gente foi, né, ganhando experiência nessa área de planejamento, né, e participando das licitações e tendo sucesso aí Uhum, nesses uhum. projetos. Isso aí até eu acho, enfim, talvez bom para a Urbitec, mas talvez não enfim, tão bom no nível dos municípios, né? Que os municípios eles têm corpos técnicos pequenos, normalmente, né, na área de urbanismo. E imagino que seja por isso que se busque uma consultoria na hora de fazer uma revisão de plano diretor, né? Acho que é interessante explicar um pouco dessa origem também, Gustavo, né, como é que surge essa demanda dentro de uma cidade. Exatamente. Aí volto lá na minha questão principal, que ela vai nortear bastante a nossa conversa, dessa cultura do planejamento. Poucos municípios, né, muito poucos municípios, têm um setor de planejamento, né, como tem o IPUC, né, como tem outros institutos de planejamento, que têm essa disponibilidade para executar um plano de começo a fim, né? Então, o que acontece? Os municípios, até por força de lei, né, o Estatuto das Cidades, municípios acima de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor.
né? Assim como o plano de mobilidade é a mesma forma. Então, o município faz, né? Geralmente os menores, que não têm o corpo técnico de planejamento, às vezes não tem nem de fiscalização, nem de planejamento, nem de nada. Então, ele tem que fazer tudo, né? Às vezes, conversando com o município, o secretário, ele tinha que, na época, né? Ah, não, eu cuido da conta do Facebook da prefeitura, eu tenho que fazer a aprovação de obras, eu tenho que fazer a aprovação de projetos e eu tenho que fazer o plano diretor. Então, o que que acontece? Os municípios, não, vamos contratar alguém que saiba fazer o plano diretor. E aí, gente, então, né, é contratado para fazer o plano diretor. Mas o que a gente encontra aí, por aí, é que, né, os municípios vão copiando os termos de referência de um para outro e falam, não, preciso mais ou menos disso, mais ou menos o tamanho do meu município, eu vou fazer igual. Qual que é o grande problema disso? A equipe mínima lá, eles pedem lá, então tem que ter arquiteto, engenheiro, economista, administrador, geógrafo, geólogo. Então, a mesma equipe que pede para o município, ela tem 500 mil habitantes, o município de 20 mil pede a mesma equipe. E aí, como é que eu vou fazer um preço para um município de 20 mil e outro de 500 mil, se é a mesma equipe, o mesmo prazo de execução, os mesmos produtos? Uhum, Só uhum, o mapa vai ser menor, mas o resto do trabalho é praticamente a mesma coisa. Então, daí de novo, porque não tem essa cultura de planejamento de a gente ter um mínimo necessário do que precisa o município. Às vezes tem um uhum, município que não tem nem 5 quilômetros por 5 quilômetros, ele tem que fazer o plano diretor, e às vezes pede, não, eu quero 8 audiências públicas, eu quero 10 oficinas, eu falei, mas não tem nem gente para tudo isso, né? Para todos esses eventos que vocês estão colocando. Então, uhum. falta, né, dos municípios, primeiro, um corpo técnico dedicado ao planejamento. Não existe. Até porque, né, Sim. na gestão urbana, lá na gestão política do município, não. Planejamento não gera voto, né? Isso acaba, Sim. acaba É ficando em uma segundo coisa que a plano. gente pensa uma vez a cada 10 anos. E já ouvi muito de prefeito, eu não vou gastar dinheiro para projeto, para deixar na prateleira. Sim. Porque quando o meu pai foi prefeito aqui, o que ele mais fazia era projeto. Porque no final do ano, o que ele fazia? Lá por dezembro, ali no apagar das luzes, pegava todos os projetos, ia para Brasília, e em Brasília era aquele frenesi para fechar a conta dos ministérios. E eles precisavam gastar ou ter rubricas já comprometidas. E Uhum. ninguém tem projeto, porque, né, a gente tem essa cultura de não gastar, entre aspas, em projetos. E aí você saía com dinheiro. Não, eu quero um projeto de um parque, eu quero um Olha projeto de só. ciclovia, eu quero um projeto. Aí isso já estava pronto, né? Porque é um investimento do município, né? Ter esses projetos já estruturados para poder captar recursos. Se um Uhum. município não tem, pô, Interessante. o Estado tem, né? A Sim. União tem, desde que você tenha um bom projeto, né? Orçado, bonitinho, ele chega lá, não, preciso aqui de um convênio, faz o convênio, às vezes emenda parlamentar, Sim. o pessoal às vezes até, tu tem uma emenda Pix aqui, eu preciso gastar. Não, tem que ter Sim, projeto. a gestão urbana no Brasil tem um saber jogar o jogo aí, né? Para conseguir fazer algumas coisas. Pois Né? é, mas Porque se o jogo é onde está o esse, recurso, né? Exatamente, exatamente. vamos ser, né? Fazer uma gestão É inteligente, um né? pragmatismo. Sim, Exato. Vamos fazer uma sim, gestão inteligente, vamos investir em projetos, porque, não vou executar agora, ótimo. Um dia você vai executar. E se sim. precisar, você vai ter já um projeto pronto para Hum, fazer. hum. Então, essa cultura de planejamento, que ela atinge aí, né? Se pensar desde a população, o gestor público técnico, o gestor público político, que precisam entender melhor essa cultura do planejamento e por que que ele é importante, né? Por que que ele deve estar na nossa pauta diária de ações. Que a gente não vai ver as ações concretizadas amanhã, mas no longo prazo elas serão bem importantes. Uhum. Gustavo, bom, voltando para o assunto dos planos diretores, né? A gente estava comentando antes sobre a questão dos projetos de transporte que começam com a identificação da demanda. É bom, né, para onde as pessoas vão ir, né, de onde elas estão saindo, né, quais são as preferências, quais são as elasticidades de preço, né, as sensibilidades a preço das pessoas. Como é esse processo para um plano diretor, né? Porque hoje um plano diretor, eu diria até infelizmente, ele é muito focado em regulação do solo, né?
índices de aproveitamento, coeficientes de aproveitamento, né? Cada cidade chama de uma coisa diferente. O potencial construtivo dos terrenos, dos usos, né? Como que se chega nesses números? Né? De onde começa e como que se chega números? Né? Porque o número, ele tem digamos assim, ele pode ser uma falsa precisão, né? Mas ele é objetivo, né? Então, como é que é esse processo? Ótimo ponto. Eu também tinha anotado aqui para a gente falar aqui do vórtex do diagnóstico. A gente está na era de dados, né? Para tudo a gente tem dados, né? A gente tem informação, tem muitas informações disponíveis, e a gente está se perdendo muito nisso, né? Essa é a minha opinião pessoal. No processo do plano diretor, a gente fica, então tá, eu preciso justificar que essa região aqui cresceu X, Y% ao ano, mas no ano tal não cresceu, tal, tal. Mas se a gente pensar, né, friamente, né, eu preciso daquele número tão preciso, assim, né, com uma precisão milimétrica, para analisar que realmente esse bairro cresceu, ou eu vou lá e enxergo que, puxa, tá, se eu vou usar dado, vou usar foto satélite, né, que isso está disponível. Nos últimos 10 anos, isso aqui cresceu bastante. E a gente fica preso hoje, né, isso tem virado aí um mantra de todos os planos que a gente vem atuando, é que a gente precisa daquele dado, e sem aquele dado a gente não vai para frente, então isso acaba levando o plano para esse vórtex do diagnóstico. E a gente perde um tempo que chega a ser mais 50% de um processo de planejamento buscando dados de diagnóstico. Os dados são importantes, não estou tirando o mérito de ter dados ou ter boas informações para tomar boas decisões. Mas a gente não pode ficar preso, né, nessa questão de ter o último dado do pão mais quentinho do mundo para matar a fome de alguém. Né? Então, a gente tem que buscar as informações, entender o território para poder fazer boas propostas. Porque senão a gente fica lá mais da metade do tempo fazendo diagnóstico, vai chamar isso de pesquisite. Não, isso aí é pesquisite. Ótimo, né? Se eu quero escrever um artigo, eu quero escrever, né, uma coisa, né, acadêmica, puxa, dados são excelentes. Agora, se eu quero entender a cidade, para onde é que ela está indo, o que está acontecendo, né, eu vou precisar dos dados, né? Tiro o mérito dos dados, mas a gente precisa dar um passo para frente, né? Trabalhar mais em prognósticos, né, cenários, o que está acontecendo, o que pode acontecer no território, né, se determinado investimento for feito, ou se determinado eixo de transporte for implementado, para a gente não ficar preso aos números, né, tantos números. Então, como é que a gente faz? Planejamento, em síntese, é isso, ver o que aconteceu até hoje, e o que pode acontecer no futuro. Esse pode acontecer no futuro, vai depender de vários fatores, né? Que a gente chama da capacidade de suporte do território, né? Tá? Seja na questão do saneamento, principalmente, ou, né, outras questões de crescimento da cidade, até espaço físico mesmo. Né? Não tem mais vazio nenhum, vale a pena mudar parâmetros, vale, ou já está, né, aquele setor da cidade já está consolidado, né, não vai acontecer mais nada, deixa do jeito que está ou não. E o que a gente percebe é que tem uma estratégia, né, de que ao invés de adensar, consolidar, é expandir, e isso com todas as problemáticas que tem a expansão urbana sem a devida infraestrutura. Então, criam novos loteamentos, né, longe, e aí não tem infraestrutura de saúde, de educação e transporte, aí você vai, né, estar demandando do município muito mais dinheiro para poder trazer esse povo trabalhar na cidade de 15 minutos, né, que só funciona para quem mora no centro. Né, porque quem limpa aqui, quem faz o meu cafezinho aqui, que eu vivo na cidade de 15 minutos, né? Aliás, minha cidade é 5 minutos, porque eu moro a 2 quadras do escritório, então em 5 minutos eu estou aqui. Agora, a menina do café mora em Colombo. Ela demora uns 45 minutos para chegar aqui. Então, ela não mora na cidade de 15 minutos. Então, essa infraestrutura para propiciar esses 15 minutos para uma determinada
população, não para todo mundo, isso é difícil a implementação no Brasil. Fora é o contrário, né? Porque o pessoal morava no subúrbio e vinha para o centro, né? Mas é um contexto bem diferente e a gente tem que criar a nossa cidade de 15 minutos aqui de uma forma diferente, desenvolvendo centralidades fora, né, do núcleo central urbano, né? Propiciando emprego e renda, né, nas periferias, né, de acordo com o que for possível. Então, para fazer um zoneamento, criar parâmetros, a gente vai muito nessa linha, de ter uma infraestrutura de transporte, de sistema viário, tentar adensar os eixos, tentar criar eixos de transporte, né, já uma classificação do sistema viário que, não vou implementar agora, mas no futuro eu posso ter uma linha exclusiva, uma via exclusiva, uma faixa exclusiva de ônibus, ou uma faixa preferencial de ônibus aqui, para poder, né, fazer um adensamento e parâmetros mais generosos, né, nessas áreas com maior infraestrutura, né, e principalmente nesses pontos de ligação entre a cidade. Eu não sei o quanto tu tá disposto a discutir sobre Curitiba, como é hoje e tudo mais, mas, assim, eu nunca estive em Curitiba, né? Tenho vergonha de falar como urbanista brasileiro, ainda quero muito conhecer, mas uma crítica que o Alain Berthaud fez sobre o urbanismo de Curitiba, em alguns episódios atrás, em algum artigo, eu não lembro, vou procurar para colocar a referência aqui, é que o uso do solo dos corredores foi desenhado para viabilizar a escolha de transporte, né, um transporte massa, e não um transporte foi desenhado para suportar um uso do solo ou pré-existente ou que se identificava como crescimento, né? E aí, enfim, eu olhando aqui o meu Google Maps de Curitiba, né? Eu vejo assim que tem um dos eixos principais ali, a Avenida 7 de Setembro, e que poucas quadras distante desse eixo tem uma redução drástica, né, no adensamento, né, do espaço construído. Apesar de ser muito bem localizado, né, em termos metropolitanos, né, de Curitiba. Como é que tu vê isso em retrospecto hoje? Assim, Curitiba poderia fazer alguma coisa diferente? Né? Teria capacidade para adensar essas áreas centrais, digamos assim, mais distante de eixo? Né? Teve uma discussão meio maluca em São Paulo recentemente, não sei se tu acompanhou, de o quão longe do eixo, né? O plano diretor poderia permitir, né, maior adensamento. E aí, de novo, né, pelo menos o que aflora na superfície são achismos, né? Não, mas eu caminho meia hora, não, mas eu caminho 45 minutos, então, então tem sempre um pouco, né, uma nuvem de subjetividade que paira sobre essas discussões, e pelo fato de Curitiba ter, assim, esse caso tão, talvez, emblemático de eixo, né? E vocês fazerem modelos e tudo mais, né? Eu não sei se tem uma opinião sobre isso, assim, em retrospecto, né? Olhando talvez o que aconteceu, né? Porque evidentemente isso faz muito tempo, né? Que foi pensado. Sim, 50 anos, né, praticamente, né? Então, vamos lá. Vamos pensar no contexto há 50 anos atrás, né? 50 anos atrás que começaram a se pensar os eixos de transporte. Curitiba tinha 600 mil habitantes. Precisava de eixo de transporte naquela época? Não. Não precisava. Não, os carros iam e vinham. Poderia ter até um condicionamento e outro, mas normal, uma cidade de 600 mil habitantes. Imagina Curitiba sem os eixos de transporte hoje, com 2 milhões de habitantes. Então, ainda bem que pensaram nos eixos, né? Isso em Mal termos ou de estruturação viária, tu diz? estruturação viária. De Né? estruturação viária, ok. Tá. E vamos, então,
E na época também se pensou, puxa, mas se teremos uma capacidade viária maior a partir da implementação dos eixos, vamos fazer um uso, ocupação do solo compatível com esse sistema viário, com esse sistema de transporte. Então, essa foi a lógica. Aí você olha no Google Maps, você realmente vê que o adensamento maior, eu não diria um adensamento populacional, mas um adensamento construtivo, porque o eixo valorizou e o metro quadrado do eixo é maior do que das outras regiões da cidade, inclusive das cidades metropolitanas. Então, é uma realidade. Ah, é um erro no planejamento? Não, é um erro. Aconteceu porque o mercado, pô, quem é que não quer morar perto do eixo do transporte vai ter uma facilidade maior, o mercado entendeu que isso Maior acessibilidade, tem né? um valor e precificou isso no custo do metro quadrado do eixo. Aconteceu. É a mesma coisa levar um investimento, né? Você mesmo falou, puxa, você valora o potencial de ganho do uso da ocupação do solo num eixo de transporte, né? Que a gente estava discutindo agora no início, mas foi o que aconteceu. E ainda que o Curitiba ainda criou outorga, né? Era o solo criado e tal, outras coisas para poder tentar compensar essas coisas. Então, aconteceu esse conceito, né? Primeiro, do sistema viário e também da ocupação do solo. Né? Também as questões ambientais, que sempre foram pautas de Curitiba. E como é que isso se traduz no processo do planejamento e como é que isso vem acontecendo? Então, os eixos foram sendo estruturados e você tem essa possibilidade, né? E se você pega o perfil, né? A partir do eixo, você tem a densidade, né, construtiva maior nos eixos e também populacional, porque teoricamente você está com mais gente ali, e você tem um decrescimento, um decréscimo aí para as regiões mais longe do eixo. Ah, você caminha 45 minutos, meia hora, uma hora? Não, você caminha 500 metros. É isso que você caminha para pegar um sistema de transporte, desde que esse sistema de transporte seja eficiente, te leve com segurança, rapidez e conforto para onde você quiser. Lá na década de 90, lá quando eu me formei, a gente fazia cálculo de capacidade por metro quadrado dos sistemas de transporte de 6 ou 7 passageiros por metro quadrado. Quem está nos escutando aí, pinta um metro quadrado no chão e tenta colocar 7 pessoas nesse metro quadrado. Aí eu dou um prêmio aí, ó, dou um livro aí, ó, para quem conseguir colocar 7 Eu pessoas vi, no metro eu, quadrado. eu vi uma matéria que dizia que o metrô de São Paulo, na hora de pico, tem 9 pessoas por metro quadrado. Então E eu coloque. acredito, e eu acredito, eu acredito que eu... Pois é, mas imagine você Exato, exato. se sujeitar a É claustrofóbico, é claustrofóbico. com É, 4 pessoas já é desconfortável, já, né? Fica aquele climão, né? Você pega o elevador, já fica aquele climão no elevador. Então, imagine que você fazia cálculo assim. Então, não se faz mais isso, né? Aliás, se você vai falar em BRT nos Estados Unidos, o conceito do BRT lá é totalmente diferente. É todo mundo sentadinho, é ônibus com ar-condicionado, não tem, né, 270 passageiros no biarticulado. Você faz mais isso. Então, esses 500 metros, você se sujeita, né, a fazer esse deslocamento desde que você tenha um sistema confortável e seguro, né, e com regularidade. Né? Então, eu acho que se você for a mais de 500 metros, e densificar ainda mais essas regiões que estão a mais de 500 metros do eixo, você vai criar outro problema de mobilidade e de congestionamento. Porque qual é a opção dessas pessoas? Ou você vai ter que ter um sistema de mobilidade ativa tão bom, mas tão bom, que possa fazer essa mais uma milha. Então, você poderia expandir aí mais 1 quilômetro, mais ou menos, a partir dos 500 metros. sim. Até aí tudo bem, mas qual a infraestrutura que você ia propiciar para que essa população pudesse acessar um eixo, e aí esse eixo já não teria mais capacidade de transporte de tudo isso, até porque, de novo, voltando aqui para Curitiba, eu moro, então, nosso escritório aqui no eixo norte-sul, o ônibus passa aqui na frente e já chega cheio. Por quê? Porque ele já veio lá do município vizinho praticamente lotado. Então, como é que eu vou colocar mais gente aqui, né, se o ônibus já chega cheio aqui?
Não, a minha dúvida, na verdade, foi digamos assim, a alternativa, né? Porque, digamos assim, não adensar junto a um eixo, digamos assim, nessa região central, significa que a pessoa vai morar em algum outro lugar, né? É mais assim, bom, como é que a gente equaciona isso, né? Então, Ah, a um equação, para equacionar isso, eu não sou contra, tá? Eu só estou falando o que implicaria esse adensamento em áreas Perfeito, que não perfeito. é infraestrutura de mobilidade. Daí eu estou falando mobilidade, não é Sim, nem mais sim. transporte, mas porque, ok, então vou duplicar aqui então, o gabarito aqui fora do eixo é 8, eu vou colocar, então, beleza, liberado 16 pavimentos. Então, você vai estar dobrando a densidade, né, dessas regiões que estão próximas ainda, estão na área central, estão próximas, mas imagine que no Brasil ainda a cultura do automóvel é muito difundida ainda, né? Então, quais Uhum, outras alternativas que eu poderia propiciar para essa população, que está aí a 1,5 km do eixo, para se movimentar na cidade, né? Com uhum, uhum, certeza a frota, né, praticamente dobraria, porque não teriam tantas opções de linhas de ônibus ou pistas exclusivas ou uma velocidade tal que eu consiga fazer os meus deslocamentos diários. uhum, uhum, Então, acho que esse é o grande problema de, não, vamos adensar porque já tem infraestrutura, porque já estamos na cidade, mas ok, mas essas pessoas vão ir e vir dentro da cidade. E o nosso sistema viário, né, já está, nos horários de pico, pelo menos já está próximo à saturação. uhum, uhum, uhum. E o Gustavo, não, eu acho que indo um pouco mais para o lado institucional, eu queria te perguntar também, né, tu mencionou no caso de Curitiba do IPUC, né? Ah, nem toda cidade tem o IPUC, como Curitiba e tal, e eu diria assim que o IPUC frequentemente vem como uma boa prática em termos de governança de planejamento no Brasil, né? Pelo fato de reter conhecimento e de criar projetos ou planos que durem por múltiplos governos, né? Isso é uma coisa assim rara, né, no urbanismo brasileiro. E não sei se tu poderia comentar um pouco sobre isso, né? Que outros exemplos tu vê dessa forma, se é isso mesmo, né? Se o IPUC continua tendo, digamos assim, esse protagonismo em Curitiba, nessa, vou chamar assim de força, independência, né, como órgão de planejamento, e se seria viável, né, criar, por exemplo, um órgão semelhante em outras cidades, né, em Porto Alegre, ou mesmo em São Paulo. Voltamos lá para a questão principal da cultura, né? Em Curitiba, essa cultura do planejamento é muito forte. Nas eleições, inclusive, se escolhem os candidatos mais técnicos, né? Entre aspas, técnicos, né? Possíveis, né? Sempre alguém ligado mais para a área de engenharia, arquitetura, né? Sempre, né? Se pegar aí os últimos 50 anos, os prefeitos têm mais ou menos essa característica técnica. E isso reflete na força que o IPUC teve durante esse período, né? Por isso que ele é prestigiado, foi prestigiado durante todo esse processo e continua, né, fazendo esse papel importante de planejamento em Curitiba. O que a gente percebe, não só em Curitiba, e agora indo para outras cidades, outros órgãos metropolitanos ou não. Aquela sementinha de planejamento que existia, né, e que houve algum tempo atrás, há muito tempo atrás, né, de uma maneira geral no Brasil, criou uma geração de planejadores, né, e você pode ir lá atrás para o GPOT, se for pensar na questão do transporte, né, outros órgãos, institutos parecidos, né, e a gente vê, eu percebo isso nas nossas consultorias aí ao longo do Brasil, que tem um esvaziamento desses órgãos de planejamento, que um dia foram importantes, né? Pega aí, Metroplan, em Porto Alegre, né? Você percebe que esses órgãos perderam importância, e o histórico do planejamento, que é isso também é importante, esse histórico do planejamento se perdeu, porque as pessoas que detinham essa informação se aposentaram, né? Infelizmente morreram e tal, e não se criou uma nova geração de planejadores, ou que pelo menos tivessem a história
daquele órgão de planejamento e dos porquês, né, que foram pensados lá atrás determinadas estratégias de desenvolvimento. Então, essa falta de investimento no planejamento, né, da cultura do planejamento, né, acabou destruindo aí grandes projetos que tinham, né, para o Brasil todo, em várias regiões do país. Então, qual que foi a grande sacada? Porque se apropriado desse processo de planejamento de Curitiba, teve a sorte de ter aí prefeitos alinhados com essa questão do planejamento, né, de dar força política para o IPUC, né, de continuar o planejamento, e ter uma renovação do quadro interno de pessoas comprometidas com o planejamento. Então, o IPUC, ele faz planejamento. A aprovação de projetos é urbanismo. Então, essa mistura de, não, a secretaria faz tudo, faz planejamento, faz aprovação, acaba que o dia a dia, que é essa aprovação de projetos, etc., acaba tomando 95% do tempo dessas pessoas que hoje trabalham nas prefeituras, teoricamente, em planejamento, e não sobra tempo. Né? O dia a dia, né, desses funcionários é tão grande que não sobra tempo para planejar. Então, essa é a grande, né? Por que o IPUC é o que é, né? Por que é a referência? Porque ele está focado em planejamento. Né? Eu acho que essa é a grande diferença do IPUC ou daqueles institutos de planejamento que deram certo. Né? E a gente viu, né, na década de 80, 90, puxa, estouraram, né? Pipocaram institutos de planejamento aí, puxa, não, o IPUC está fazendo, aí apareceu em várias cidades do país esses institutos. Tem que pegar daqueles institutos que foram criados naquela época, comparar com agora, quais estão ativos ainda ou não, ou que foram incorporados por outras secretarias. Às vezes a Secretaria de Obras incorporou o uso do solo, tudo junto lá dentro. Então, esse é o grande problema, não ter pessoas, né, que continuem com esse processo, com essa cultura do planejamento. Estamos aqui para tentar resgatar essa cultura. Espero que devagarinho a gente consiga. Isso, e a importância de trazer, né, todos os atores, né, que atuam no planejamento urbano, seja a iniciativa privada, tem que vir, né, discutir o planejamento, a academia tem que vir discutir o planejamento, mas no mundo real, né, o que acontece de verdade, né, essas maluquices que a gente escuta durante a discussão do plano diretor, de índices super generosos, sem ter um porquê, acho que a academia tem um papel importante de trazer conceitos, né? Coisa que a gente tentou aí com o nosso caderno. Vamos equalizar aqui a informação, e a partir daí vamos colocar a discussão da cidade em si, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão aí, né, Antônio? Você é mais novo, você tem essa árdua missão para poder, né, criar essa cultura, expandir essa cultura do planejamento e trazer para a população em geral também. Elas têm que entender que as coisas não acontecem amanhã. Né? Tem que entender que o planejamento ele demora, mas vai melhorar. Essa é a nossa missão aí, de planejador. Gustavo, fala um pouco sobre o guia, né? Porque eu conheci o trabalho da Urbitec através do guia, né? Quando vocês publicaram o guia, né? Entraram em contato conosco e aí eu fui, né, navegando e vi que o material está muito legal mesmo, né? Eu não sei se está disponível aí a venda, alguma coisa assim, mas, né, para quem estiver ouvindo poder ir atrás. Mas fala um pouco como é que surgiu e o que vocês publicaram nesse guia. Bom, nosso guia veio dessa experiência com os municípios, né, de fazer plano diretores, de fazer códigos, né, de obras, posturas, lei de uso e ocupação do solo, e o que a gente mais sentia falta era de uniformidade de conhecimento e de interpretação da lei. Então, como o processo de planejamento, e isso também é importante reforçar no processo de planejamento, puxa, nosso trabalho, planejamento urbano, vai virar uma lei. E se a lei não for, né, suficientemente clara para que as pessoas entendam o que está se propondo para a cidade, o pessoal vai começar a interpretar a lei. E acredite, isso acontece bastante no Brasil das piores formas possíveis. Das melhores nunca, mas das piores sempre. Então, o pessoal começa a interpretar o que era útil, o que não era útil, não, porque não é projeção, sabe? Então, a gente começou a desenhar isso nas nossas minutas de lei,
e começou a fazer um banco de imagens grandes sobre conceitos, né? Conceitos de parâmetros urbanísticos, conceitos de compartimentos, né? Para código de obras, por exemplo, e a gente fez esse compêndio de informações e falei, bom, 25 anos de atuação nesse mercado, temos esse conhecimento, vamos compartilhar, porque às vezes até o corpo técnico do município não tinha conhecimentos, né, técnicos aí para falar de o que é mezanino, quantos metros pode ter o pé direito ou não pode. Então, vamos uniformizar isso, uma linguagem não muito técnica, nem muito corriqueira. Então, ficou um meio termo, porque é um caderno ilustrado, onde a gente traz os desenhos para que as pessoas se apropriem daquilo que está sendo discutido na cidade, especialmente quando está se discutindo o plano diretor ou a regulação urbanística. Então, a gente trouxe esse caderno, né, com esse compêndio de informações que a gente foi construindo ao longo desses 25 anos e sistematizou tudo isso nesse livro. É um guia, né, de planejamento, né? Traz as escalas de planejamento, os conceitos principais que são usados no processo de planejamento urbano, questão da mobilidade, a gente pontua também, é bem geral, mas ele é um bom início para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, ó, tem um basicão aqui que ele consegue já entender uma legislação urbanística sem medo, né? Uhum, uhum. Encontrar ali coisas muito absurdas ou termos muito técnicos que ele não vai saber o que é. Então, o caderno veio nessa esteira aí de, primeiro, comemorar 25 anos e, segundo, uniformizar essas informações. Eu sei que o caderno está à venda na livraria da Taverna, aqui em Porto Alegre. Não sei se tem alguma outra livraria que tu poderias indicar. Na E livrariascuritibaonline.com.br, livrariascuritiba.com.br, está à venda lá. legal. Por enquanto, só temos a versão impressa. Quero ver se em breve, assim que a gente conseguir um tempinho entre um plano e outro, a gente lança a versão online também, mas isso acho que vai ficar mais para o final do ano, o ano que vem. Bem legal. Eu diria assim que eu, pensando na minha época de estudante, né, teria sido muito bem-vindo ter esse tipo de referencial. E eu comentei contigo, né, Gustavo, quando eu estava fazendo arquitetura e urbanismo na URGS, eu só tive uma disciplina e ela era eletiva de 2 créditos, cujo título era plano diretor, para entender o funcionamento do plano diretor. E eu saí com um diploma de urbanista, né? Então, assim, a cultura do urbanismo também, às vezes, é difícil, mesmo dentro da academia, né? Ou assim, não é o urbanismo que é discutido fora da universidade, né? É discutido na cidade, no dia a dia, né? Do- dos planos diretores. Isso também acontece em muitos casos de cursos universitários. A parte de mobilidade também, né, fica sempre aquém ali do que a gente, né, gostaria, né, e sempre fica ou uma eletiva, ou uma Sim. especialização, alguma coisa é, nessa linha, né? Mas realmente muitas temáticas sendo tratadas e realmente o urbanismo fica é, com uma carga muito pequena. Gustavo, antes de terminar, para o pessoal que está ouvindo, né, talvez esteja interessado em ir para a área de urbanismo, né, esse episódio é sobre urbanismo na prática. Fala um pouco sobre isso, né? Como é que uma pessoa vira urbanista, né? E que tipo de casos tu viu aí ao longo da tua carreira, né? E que tipo de sugestão ou recomendação tu daria para alguém que quer entrar nesse mundo? Bom, primeiro coragem, é claro, né? Temos que ter coragem de seguir nessa carreira de planejador, muita vontade, claro, de poder transformar a cidade. Não desanime, porque os 5% que você conseguir melhorar uma cidade já é um grande ganho, né? Às vezes a gente se frustra um pouquinho, a gente tem várias propostas, aí chega lá e não são implementadas, mas se a gente melhorou 5% da cidade, a gente melhorou a cidade, não piorou a cidade. Então tem que ter essa persistência nessa área de planejamento, dedicação, estudo, comparação com outras cidades, o que deu certo, o que não deu certo, se apropriar do que a população traz do jeito dela hoje, né? Mas até contei hoje de manhã para uma turma aqui da arquitetura e urbanismo, do TFR, como é que
Como é que a população pode trazer, né? Imagine que aquela pessoa que está contribuindo numa audiência pública, uma quarta-feira, chuvosa, frio, em Porto Alegre, aí 5 graus. O que essa pessoa vai trazer? Ela vai trazer o desespero dela, né? Imagina, ela saiu de casa cedo para poder trazer uma informação para você. Como é que você acolhe isso e como é que você vai resolver esse problema urgente e que o planejamento urbano não vai resolver, porque o planejamento urbano vai resolver uma coisa de longo prazo. Então, como é que se apropria disso? Então, tem que ter muito entendimento e compreensão do que aquela pessoa está trazendo, o que a equipe técnica do município vai trazer para você, entender e combinar essas duas coisas, né? Quando você tem essa leitura técnica, leitura comunitária, mais a tua leitura profissional do que você já viveu, do que você está vivendo, aí sim, vai dar um estalo lá, você vai ter uma grande ideia que vai, com certeza, aí, melhorar a vida das pessoas, melhorar a cidade, nem que não implemente 100%, tá? Você vai implementar 50%, você já ganhou o dia, não desanime, siga em frente. Então, para finalizar, Gustavo, algum projeto, plano que vocês tenham feito na Urbitec que tu tem assim muito, sei que são todos filhos, né, da Urbitec, mas assim que tu tem assim algum orgulho, algum reconhecimento especial ou que teve, né, alguma memória interessante a compartilhar pelo impacto na cidade. É, a gente teve alguns projetos fora do Brasil, né? Em especial esse de Cidade Leste, né? Que não foi implementado, mas a solução era muito interessante, né? Porque tão caótico quanto as cidades brasileiras, né? Para quem já foi para a Cidade Leste, né? Conhece o caos que é só as 4, 5 primeiras quadras, gente. Cidade Leste é muito mais bonito que aquilo, né? Não fiquem impressionados ou mal impressionados pela aquela movimentação ali. Mas foi um grande desafio, porque lá não tinha dado nenhum, de verdade, né? Então, ó, estamos presos a dados, mas lá não tinha nenhuma informação. Então, a gente teve que levantar tudo na mão, com entrevistas, com o sindicato dos taxistas, dos mototaxistas, dos mesiteiros, os ambulantes, os comerciantes. Então, essa, né, busca de informações foi muito rica. Eu subi em todos os prédios lá de Cidade Leste, então a gente tem que sujar o sapato, tem que ir a campo, né? Fazer projeto pelo Street View ou pelo Google Earth não dá certo. A gente tem que ir lá ver, tem que visitar, entender a realidade para fazer boas propostas. Com certeza. Legal a mensagem para a gente finalizar. Gustavo, foi um prazer conversar contigo, né, trazer a tua experiência de muitos anos aí na área. E deixo para as tuas considerações finais, né? Se quiser falar né, alguma mensagem aí para quem está ouvindo sobre prática do urbanismo ou algum assunto que eu não cobri na nossa conversa. Eu acho que foi super importante esse canal de divulgação, né, do nosso trabalho, né, de consultoria, né, como é que a gente trabalha essa parte de planejamento, de urbanismo no Brasil, tão difícil quanto a academia tem os seus desafios, tão difícil quanto o setor público no seu dia a dia do planejamento. E o caos planejado é um grande concentrador dessas informações, traz pessoas da academia, traz pessoas da consultoria, da iniciativa privada, para poder montar um fórum de discussão como esse, é super importante, né? E a gente deve, né, promover isso cada vez mais. Estou esperando aí com ansiedade aí, quem sabe a gente tem um grande seminário, né? Vai ter o aniversário do Caos aí, com certeza. E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para criar aí parâmetros básicos dessa cultura que eu estou insistindo aqui no podcast inteiro da cultura do planejamento. Como é que a gente pode, né, colocar isso no nosso dia a dia, né, no dia a dia das pessoas, na educação, para que quando eu falar com uma criança, quando eu estiver falando, fazendo algum projeto, ela já entenda que é importante, puxa, eu não vou resolver amanhã, mas se eu pensar no longo prazo, né, quando eu tiver 15 anos, vai estar melhor. Eu acho que caos planejado pode ser essa voz, deve ser essa voz para poder juntar, né, todo mundo, por mais divergências que temos aí e teremos, mas para que a gente, no mínimo, crie essa cultura, né, do planejamento, né, que volte essa cultura do planejamento no Brasil. Eu agradeço aí imensamente a oportunidade, e até breve, aí, com certeza teremos outras questões para serem discutidas.
Obrigado pelos votos, Gustavo. Esse é exatamente o papel que a gente pretende ter, né? A gente pretende ser esse grande divulgador do urbanismo no Brasil. E te agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando conhecimento e também aguardo teu retorno de alguma forma aí nos nossos conteúdos. Obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos. Nesse episódio, conversamos com Gustavo Taniguchi. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.